Bom dia, já estamos ao vivo. Quero cumprimentar todos e todas. O pessoal vai entrando aos poucos, né? Tenho a honra hoje de ter uma convidada para esse Papo com Paula, que é minha amiga Tereza Campelo, ex-ministra de Desenvolvimento Social do Governo Federal, e com quem eu tive o prazer de trabalhar durante todo o governo Lula e Dilma, né? Porque a Tereza, assim como eu, chegou no primeiro momento, lá em 2003, né? E só saiu depois do golpe que nós sofremos em 2016. Então, assim, eu conheci a Tereza lá na presidência da República. Ela começou como assessora na presidência da República, na Casa Civil, e depois chegou, né, a esse cargo, fazer esse trabalho maravilhoso que você fez no Ministério do Desenvolvimento Social. Eu sou sua fã dos projetos todos que foram feitos, e eu sei que você está falando agora da Inglaterra, né? Então, você foi para ir para estudar. Primeiro conta para a gente, o que você está fazendo aí na Inglaterra, Tereza? Bom dia, boa tarde a todos. Aqui é boa tarde já. Uma alegria poder estar aqui contigo, com teus seguidores, com a militância, com ativistas, com pessoas preocupadas não só com as políticas sociais, mas com o que está acontecendo no Brasil. E eu tenho, apesar de estar aqui na Inglaterra, eu praticamente estou trabalhando 100% do meu tempo na Agenda Brasil. Né, meus supervisores aqui, até por conta de toda a situação, estão entendendo assim, da importância da gente poder se dedicar ao Brasil, que hoje é o epicentro está se transformando no grande epicentro no mundo do coronavírus, infelizmente. Verdade, né, Tereza? Paulinha, nós, como você disse, né, somos não só amigas, mas colegas, trabalhamos juntas em toda uma perspectiva de como fortalecer os municípios, né? Você numa frente muito mais dedicada à agenda municipal, mas dá para a gente dizer que tanto todo o governo Lula como no governo da presidenta Dilma, a agenda de fortalecimento dos municípios, ela transbordou para todas as políticas. Então, toda vez que você pensava em alguma política pública, você estava tentando olhar como você ia articular os municípios, como os municípios que acabam sendo executores das políticas públicas podiam não só ser parceiros, como ser ajudados, né? Porque muitas vezes o governo federal acaba gerando problema para o município, encontra uma solução para ele e joga o pepino e o abacaxi no colo do município. Então, verdade. Eu lembro do nosso esforço na modelagem do Brasil Sem Miséria, né? Exatamente. Então, tudo quanto era política, a principal coisa era como que a gente vai trabalhar em parceria com estados, mas principalmente com municípios, como facilitar a vida, né, da prefeitura, do assistente social que está lá na ponta, do médico de saúde da família. Então, quer dizer, tentando, e nisso acho que a gente fez uma parceria super importante. Eu estou aqui já, né, farão 2 anos agora em julho, né, eu pretendo voltar para o Brasil se a situação sanitária permitir que eu viaje em julho, né, então ainda estamos medindo um pouco isso, mas eu passei esses 2 anos aqui, fui convidada pela Universidade de Nottingham, que é uma universidade bem importante aqui no interior, mas a 2 horas de Londres, que é para trabalhar com políticas de segurança alimentar e pobreza. Né? A universidade já tinha um trabalho nessa área de segurança alimentar, mas não com esse olhar pobreza, né? Então, muito mais com as questões vinculadas à questão nutricional, ou agrícola. Né? Então, eu vim trazer um pouco esse olhar e a nossa experiência. O Brasil, a gente às vezes não tem essa dimensão, estando no país, como é reconhecido o Brasil, né, por conta não só das políticas que ele construiu, né? Muitas vezes as pessoas têm até dificuldade, né? Eu, a semana passada, falava sobre isso. Como é difícil para eles entenderem como o Brasil conseguiu, né, tão rapidamente, né, em tão pouco tempo, reduzir a pobreza, reduzir mortalidade infantil causada pela pobreza e pela desnutrição, e garantindo que essa política chegasse nos 5.570 municípios, né? Então, às vezes é difícil explicar essa engenharia, que é uma engenharia tão
nossa, né? Como que você constrói o cadastro único, o SUS, né? Então, eu tenho falado muito do Brasil aqui, e era isso Não, mesmo. não, eu lembro, quando eu estive no governo federal, eu também fui convidada várias vezes para ir a outros países para explicar o modelo federativo brasileiro, porque, como você sabe, ele é único no mundo, né? É o único país que reconheceu autonomia aos municípios para organizar as políticas que são sob a sua competência. Então, existe uma tendência mundial de descentralização das políticas para que elas possam ser cada vez mais adequadas às especificidades regionais. E o pessoal tinha muita curiosidade para saber como é que a gente articulava. Não é tarefa fácil, né? Nós que tivemos experiência no âmbito municipal, estadual e federal, sabemos a dificuldade que é essa articulação, essa coordenação, né, das políticas no âmbito nacional, ainda mais no Brasil, frente às desigualdades regionais que nós temos, que são enormes. Mas eu também, assim, sempre percebi por parte das pessoas que assistiam, né, as nossas falas em eventos, tal, como elas ficavam impressionadas com o quanto a gente tinha avançado em tão pouco tempo. Mas hoje eu também recebo outro feedback, também preocupadas de quanto, em tão pouco tempo, se desestruturou esses programas, né? E não tem, quer dizer, é muito complexo, é muito difícil, mas, por outro lado, Paula, tem uma questão que eu acho que é a essência que é sentar junto, que é a escuta, que é ouvir o outro lado, porque você acaba se dando conta que você tem que entender a dificuldade do outro, o olhar do prefeito, né, a dificuldade de quem está operando, que às vezes não é o prefeito, às vezes é o assistente social, às vezes é a secretária de assistência. Então, eu acho que uma das coisas que a gente até podia conversar hoje, que eu acho que teve muito a ver com esse bate-cabeça gigantesco, né, no pagamento do benefício, né, do auxílio emergencial, que chamava renda básica emergencial, agora chama auxílio emergencial, mas independente do nome, foi não ter escutado quem entende da população pobre, né? Então, teve assim, um erro gigantesco que, na essência desse erro, na base, está exatamente tentar fazer as coisas de cima para baixo, autoritariamente, até porque não queria fazer, né? Vamos ser bem claro que, na verdade, se quisesse fazer direito, tinha escutado, porque não ia fazer da cabeça deles uma coisa que eles nunca fizeram, não entendem de população pobre, nunca trabalharam. Então, a gente tinha tudo para ter feito uma coisa certa. Nós temos o Sistema Único de Assistência Social, que funciona no Brasil todo, a gente tem o Cadastro Único funcionando, a gente tem uma rede que funciona, que conhece a população pobre, a gente tem a Caixa Econômica Federal, quer dizer, a gente tinha tudo, apesar de ser muito difícil, muito complexo, para que tivesse funcionado. Mas não, resolveram que iam fazer tudo e deu no que deu, né? Filas e filas. Deixa eu até, nem todo mundo sabe que mesmo você estando aí na Inglaterra, você foi uma das grandes articuladoras e colaboradoras desse projeto que foi apresentado pelo Partido dos Trabalhadores e pelos demais partidos de oposição, né, que conseguiu aprovar o tal do auxílio emergencial e que não está sendo implementado. Então, até queria que você contasse como é que foi esse processo, né? O que o governo federal propunha, e que era só um auxílio, eu me lembro, de R$200, né? E como que, o que foram as medidas que foram acrescentadas ou aperfeiçoadas a esse projeto pela oposição, né? Pelo Partido dos Trabalhadores. Não, ótimo, acho que a gente até se empolgou aqui, né, Paula? Já começou a falar e falando pelo final. Tá certo. Né? Mas eu acho que vale a pena a gente talvez recuperar um pouco qual é o sentido, né? Antes de falar um pouco, por que é necessário ter isso, ou renda básica emergencial, ou auxílio emergencial, ou o apelido que for, que todos os países fizeram. Né? Então, assim, hoje a gente olha um pouco o mundo e enxerga o quê? A situação foi difícil para todo mundo. Né? Dificílima para a China, onde começou toda a epidemia, mas uma tragédia na Itália, na Espanha, isso se expandiu pelo restante da Europa, a Alemanha, todos os países, chegou aqui na Inglaterra e
Na verdade, o Brasil tinha a vantagem de saber que essa epidemia estava se transformando numa pandemia e chegaria no Brasil. Todo mundo estava sabendo e sendo alertado sobre isso, não só pela OMS, mas o próprio governo brasileiro, o Ministério da Saúde sabia disso, tinha documentos sobre isso, a Fiocruz. Então, assim, era fato conhecido que essa epidemia chegaria. O que a gente tinha de vantagem? Chegaria muito depois dos outros, então a gente podia ter aprendido com os outros e ter se antecipado. O que você sabe que uma tragédia está chegando? Quando você não sabe, a tragédia se instala na sua cabeça, é uma atitude. Quando você sabe, você se prepara. Então, o governo podia ter se preparado para isso. Né? Também acho, tenho falado isso, Tereza. Se preparar, não se preparou. O governo federal e os governos estaduais e municipais, nenhum nível se preparou. Todos teriam que ter. Teve gente que tomou medidas, aliás, a gente só não está numa situação dramática e pior, porque muitos governadores, né, tomaram medidas ao invés de cair naquela loucura que. E o mais impressionante para mim é que, assim, muita gente, vários países tomaram medidas. A maioria tomou medidas, a gente tem vários tipos de medidas diferentes, mas todas elas dá para a gente chamar de distanciamento social. Né? Teve alguns que fizeram um lockdown mais, né, fecharam assim, inclusive você tinha que ter autorização para sair na rua, outros, né, fizeram um distanciamento social mais ameno, mas todos eles com um distanciamento social pedindo para as pessoas ficarem em casa. Esse fique em casa era a palavra de ordem geral. Os poucos países que, por algumas semanas, resolveram inovar, como foi o caso da Itália, que disseram, não fique em casa, Milão não vai parar, né? A própria Inglaterra, durante 2 semanas, o ministro Boris Johnson, que é o ministro, né, do Partido Conservador aqui, também veio com essa história, mas assim, durou 2 semanas. Quando ele viu o tamanho da confusão, eles mudaram radicalmente, e os países que tomaram essa atitude irresponsável, naquela ocasião, não tinham outra experiência. Né? Então, a Itália, não vamos parar, Milão não vai parar, etc. e tal. Quando começaram a surgir, enterrar as pessoas, o prefeito veio a público pedir desculpa pela atitude irresponsável dele. Né? Nós sabemos o que aconteceu com quem vacilou 2 semanas. O Brasil está vacilando há 3 meses, gente. Pelo amor de Deus, o que é isso? Então, todos os países tomaram medidas de distanciamento e aqueles que fizeram medidas muito contundentes de cara já estão saindo da crise, como é a Alemanha, que já está podendo iniciar todo um processo de saída hiperresponsável, com um monte de regras, só sai depois de verificar um monte de, né, vários passos, a gente pode até falar sobre isso depois, mas assim, o Brasil pode assistir tudo isso e aprender com a experiência internacional, aqueles que fizeram as coisas e estão colhendo resultados positivos, e aqueles que tomaram medidas loucas, né, à la louca, e então a população, o povo está pagando caríssimo com as suas vidas, né? E a economia também, porque na Itália, para defender a economia, disseram, não fique em casa, agora tá, o povo morreu e a economia está péssima. Quer dizer, não tem essa discussão, vamos salvar a economia. Com a tragédia sanitária, as duas coisas vão acontecer se você não tomar as medidas certas. Ou a gente pode salvar vidas e construir um caminho para sair. Então, qual é o caminho para sair? Primeiro, para as pessoas ficarem em casa, tem gente que pode ficar em casa. Né? E tem gente que não pode. Só poderá ficar. Então, tem gente que é uma opção. Vou ficar em casa ou não vou. Eu tenho salário, meu emprego está garantido, ou eu posso fazer home office, né? Eu posso trabalhar pelo computador, então estou fazendo home office, estou trabalhando. Então, alguns estão dizendo, eu quero ir para a rua, mas eu poderia ficar em casa. A população de baixa renda não tem essa opção. Sim. Ela não pode fazer home office, ela ou vai para a rua, ou tem que ficar em casa, que é essa palavra de ordem, fique em casa, e o governo tem que dar sustentação para que isso aconteça. Então, todo mundo já vinha dizendo, tem que fazer a mesma coisa que a Dinamarca fez, que a Alemanha fez, que o Reino Unido fez, que todo mundo fez, até os Estados Unidos fez. Criar uma condição para que as pessoas fiquem em casa. Que para isso, você precisa
recursos para, né, uma renda emergencial para quem é informal, e você precisa de que o Estado garanta o emprego e cubra a folha de salário para quem é formal, quer dizer, precisava entrar com essas duas frentes. E, em terceiro lugar, precisava dar sustentação para os pequenos e médios empresários também, que não tem como ficar fechado sem ter faturamento e continuar pagando o salário. Portanto, só tem um jeito da gente resolver essas três coisas, com medidas para essas três áreas. Então, o PT, junto com as oposições, entrou com medidas para essas três áreas. Vamos começar com essa. Então, para os informais, que são essas emergencial, medidas para quem é empregado, assalariado, tem carteira assinada, e a medida para os microempresários. Eu acho que vale a pena a gente falar das três, né? As três eu ajudei a formular, mas acabou sendo apresentado não só pelos nossos parlamentares, mas pelas oposições. E, no caso da renda básica emergencial, ela se contrapôs a uma proposta que é uma aberração do governo federal, isso que você está dizendo. O que o governo propôs? Lá em março, portanto, ele já sabia que ia ter alguma coisa, tinha que ter se preparado com como pagar, né? Na verdade, não queria pagar, né? Depois a gente até fala sobre isso. Mas o que ele propôs? Ele propôs R$200 por família, né? Porque depois a gente vai explicar que é R$200 por família, só para quem era do CadÚnico e não era do Bolsa Família. Que quem era do Bolsa Família ia continuar recebendo o Bolsa Família. Que não é um salário, gente. O Bolsa Família é um complemento de renda. Né? Então, quem era do CadÚnico, né, que eram 13 milhões de famílias, e não era do Bolsa Família, né, são 13 milhões, eram 13 milhões mais ou menos no Bolsa Família, mais 13 no CadÚnico sem receber Bolsa Família. Ele propôs somente esses 13 milhões de famílias, R$200 por família, que a gente achou que era um assinte, né? O PT, inclusive, na origem, propôs que fosse um salário mínimo por família, para todas as famílias, as do Bolsa Família, as que são do Cadastro Único e não são do Bolsa Família, e aquelas que estavam caindo na pobreza, porque tinha família que não era pobre, né? Mesmo sendo de baixa renda, não estava no CadÚnico, era a pessoa que trabalhava informalmente, fazia bolo, vendia na construção civil, ou fazia bico na construção civil, gente, que a gente chama, tem vários nomes, né? A gente fala trabalhador informal, mas pode chamar de autônomo, por conta própria, né? E, às vezes não é formalizado, né? Todos esses, para ficar em casa, pararam de trabalhar, parou de vender coisa no ponto de ônibus, parou de passar de casa em casa vendendo Avon, quer dizer, as pessoas pararam de trabalhar, a diarista, né? Sim, o camelô. Não, o camelô, preciso de uma renda. Então, gente, tem que pagar um salário mínimo por família, isso é o mínimo que se pode fazer, é o mínimo. Aí, apresentamos a proposta, isso acabou sendo rediscutido e o Congresso acabou aprovando R$600 por pessoa, por trabalhador. Portanto, quando a família tem 2 trabalhadores, né, o marido e a mulher, ou o casal, ou a mãe e o filho mais velho que já tem mais de 18 anos, então fica 1.200, e quando é a mãe solteira, que foi uma emenda nossa, muito legal, né, já que tentaram por família, que quando é a mãe com as crianças, é 1.200. Perfeito. Né? Então, sim, porque essa mãe não tem outra fonte de renda, só tem essa e tem que sustentar todos os filhos. Ficaria uma injustiça, né? Se fossem 2 adultos, receberia 1.200. Se for a mãe com as crianças, né, ficaria só 1.200. Então, esses 1.200 é o quê? É comida, certo? Quem tem direito? Quem é do Bolsa Família, então não vai receber o Bolsa Família, vai receber os 1.200 ou 600. Quem está na informalidade, quem é do Cadastro Único, o microempresário individual, né, o MEI, que a gente chama, o desempregado que não esteja recebendo seguro-desemprego, que já saiu do seguro-desemprego, né? Então, esse público todo, diarista, tem direito. Aí o governo fala, a gente não esperava tanta gente. Bom, eles estão botando as pessoas na rua, essa que é a verdade. Né? As pessoas estão completamente a descoberto. O Brasil já vinha num nível de desemprego gigantesco, as pessoas tentando entrar no Bolsa Família sem conseguir, essa que é a verdade, né? E uma quantidade de gente enorme entrou, uma parte eles aprovaram, não pagaram todo mundo ainda, mas aprovaram, e uma outra parte eles estão rejeitando. Ontem eu estava vendo um conjunto de manifestações em Facebooks,
na página do próprio MDS, as pessoas dizendo, vocês estão dizendo que eu trabalhava em tal lugar, eu nunca trabalhei nesse lugar, né? Então, assim, os sistemas estão com canais completamente confusos. Eu, por exemplo, a pessoa que trabalhou para mim, que ficava me ligando para ela, falou, num lugar estava dando que eu não tenho direito e no outro lugar estava dando que eu já tinha recebido. Então, uma confusão gigantesca. Né? Desde o começo a gente disse, gente, tem que usar o cadastro único, é verdade, tem que usar, é fácil usar um aplicativo para cadastrar as pessoas que não estão cadastradas, sim, mas não pode ser só isso. Né? Tem gente dizendo, não podia usar o aplicativo, não podia não sei o quê. Eu não acho isso, sinceramente. Eu mesmo falei várias vezes, tem que desenvolver um aplicativo para as pessoas que podem, que têm o celular, que têm o smartphone, para não precisar ir em lugar nenhum e possa fazer isso em casa, né? Ou possa ir no vizinho, usar a internet do vizinho, quer dizer, consiga... Tem muita gente fazendo solidariedade, sabe? Quem sabe mexer melhor, se oferecendo para cadastrar o outro a partir do aplicativo. Se puder, é o melhor cenário, porque aí faz em casa em segurança. Né? Não pode ficar nessa insegurança desesperadora sem saber se vai ser aprovado, se não vai, até porque não tem mais comida em casa. Né? Não é assim, né? As pessoas de classe média às vezes não conseguem entender isso, que as pessoas fizeram estoque, fizeram compra, tem uma poupança, mesmo que seja uma poupança pequena, para comer 2, 3, 4 meses, né? Claro. As pessoas não têm mais nada, não vai ter dinheiro para comprar o gás, então não vai conseguir cozinhar, vai viver de biscoito, né? E tem gente que não tem mais dinheiro nem para comprar o biscoito. Né? Então, é uma situação emergencial, é esse o nome, né? Emergencial. Por isso, renda básica emergencial, para enfrentar a emergência sanitária. Então, o que faltou? Né? Agora estão dizendo, não, a Caixa não está conseguindo pagar. Não é verdade, Paula. Eu tive conversando com o pessoal da Caixa, para cada 5 pessoas que vão na Caixa, essas filas horríveis que a gente está vendo, que é uma crueldade botar as pessoas na fila, não é? Porque as pessoas estão correndo risco de vida indo para a fila. Claro. Cada 5 pessoas que estão na fila, somente uma está indo para receber. As outras 4 não tem informação, não sabe por que foi negado, quer saber como fazer o CPF, não sabe. Está desesperada porque foi negado. E está tudo fechado, não sabe aonde ir, faz o quê? Vai na Caixa. O pessoal da Caixa não tem como responder essas perguntas, não tem como fazer CPF, não tem como explicar por que tem direito ou não tem direito, até tem se esforçado. Né? Eu acho que assim, estão fazendo um trabalho super importante, mas assim, não só não é responsabilidade deles, como tem coisas que eles não têm como fazer. Claro. O que faltou? Faltou coordenação, faltou cooperação com a rede municipal. Quem sabe a realidade de Cubatão é diferente da realidade de Melgaço, lá na Ilha do Marajó, no meio da Amazônia. Né? Então, é completamente diferente. A rede de assistência social no município, que sabe onde que o CRAS está, sabe se o CRAS pode ser uma alternativa ou não, porque tem gente, abre o CRAS, tem lugar que não é a melhor alternativa, tem lugar que são outras alternativas. Quem sabe a melhor alternativa? O município. Mas aí eu já aproveito para te contar, aqui em Cubatão, a prefeitura fechou o atendimento ao público de todos os CRAS, só atende por telefone. A população tem sentido muito isso, tem tido dificuldade de fazer esse atendimento por telefone. Algumas empresas, você sabe que Cubatão é um polo industrial, com muitas indústrias, né? Então, algumas indústrias usaram uma lei de incentivo fiscal para fazer doação de cestas básicas. E aí, o prefeito resolveu fazer a distribuição dessas cestas básicas, não pela estrutura descentralizada, já que ele tinha fechado o atendimento público. Ele convocou a população toda para vir para o centro da cidade, num ginásio, para fazer a distribuição, quer dizer, organizou um evento de distribuição. O que aconteceu lá em Cubatão, Tereza? Assim, são 7.000 pessoas no cadastro único. Tinham 700 cestas para serem distribuídas no dia. As pessoas ficaram, assim, 3, 4 horas embaixo de chuva, porque naquele dia choveu, numa fila, dando volta, né, em volta do ginásio, assim, uma fila homérica, e assim, para não levar nada para casa, gastaram dinheiro de transporte, o pouco dinheiro que tinham,
né, na esperança, e por que fizeram aquela fila? Porque estão passando fome, ninguém fica numa fila embaixo de chuva com criança no colo para, né, para receber uma cesta básica se não estiver precisando, né? Então, assim, foi um dia, assim, muito correndo risco de vida, né? Porque todas as pesquisas, Paula, mostram a população pobre de baixa renda quer fazer o distanciamento social, quer ficar em casa, quer se proteger. Por que não fica? Porque não está tendo alternativa, né? É isso. E aí o prefeito, nessa ação criminosa de convocar a população para... Realmente... Ele mesmo reconheceu que foi uma estratégia totalmente errada, né? E tem feito agora a distribuição, assim, por comunidade. Mas a gente, assim, com muito pouca transparência, a gente não sabe para quem está sendo distribuído, a gente sabe, né, de a boca miúda, assim, que a base do governo, né, tem acesso à distribuição das cestas para fazer um uso político dessa distribuição, nesse período, que é um período já pré-eleitoral. O que a gente está vendo aqui na região, sabe, Tereza, assim, e eu não falo, não é uma crítica com finalidade política, porque, de fato, o nosso prefeito aqui em Cubatão é do PSDB, mas nós temos outros prefeitos do mesmo partido na região que não estão adotando esse tipo de medida. Eu acho que o grande diferencial que eu estou vendo é que são os prefeitos que são candidatos à reeleição e os que não são. Os que não são têm mais coragem de tomar as medidas certas e responsáveis. Os que são candidatos ficam submetidos à pressão eleitoral, né, do comerciante, então flexibilizam regras. Eles vão pagar caro por isso, porque é a hora que essas pessoas que foram para a fila, que vão se contaminar, vão cobrar a conta exatamente, porque vão saber que foi nesse dia, né? Eu espero que sim, né? Não, as pessoas vão se dando conta de que me coloca numa situação dessa, me coloca em risco, né? Felizmente, a gente tem contado com solidariedade, né, Paula? Que nessa hora, eu acho que, por exemplo, isso, né? Tem gente perguntando assim, Tereza, por que vocês ficam fazendo projeto de lei? Outro dia estavam me dizendo, que foi uma pessoa dizendo, o Bolsonaro está pagando R$600, e a pessoa estava indignada, porque falava, ele está pagando, ele foi contra pagar, ele não quis pagar, né? Então, vocês não podiam ter feito. Eu falei, olha, gente, agora é o momento que a questão política, a questão menor, o povo está morrendo, nós temos que ajudar. Foi por isso que o PT apresentou a proposta, por isso que nós apresentamos as outras propostas também. Tem várias propostas, o PT apresentou mais de 100 propostas, teve 4 que eu tive mais diretamente envolvida, que envolve essa agenda de emprego e renda, né, que eu tenho mais experiência e tive a oportunidade de colaborar, mas é um grupo grande de economistas que está trabalhando. Por que a gente está fazendo? Primeiro porque a gente está vendo que esse governo não está fazendo. Então, você tem que mostrar que é possível. Ah, não, é difícil, tem problema técnico. O governo demorou para pagar, não tinha problema técnico nenhum, demorou para pagar porque ele era contra pagar. Uhum. Por que ele é contra pagar? Por 2 motivos. Porque não quer gastar dinheiro com pobre, certo? E o segundo, que eu acho que é o principal, é que ele é contra o distanciamento social. Ele quer que as pessoas vão para a rua, ele quer que o mercado continue funcionando, ele quer que o comércio continue funcionando, porque ele está defendendo o interesse dos grandes, dos poderosos, quer que a economia continue funcionando, mesmo sabendo que às custas de milhares de mortos. Ah, e daí é pouca gente, bom, alguns milhares. Não, nós não aceitamos essa discussão, né? Tem que fazer o distanciamento social, tem que ficar em casa, só tem um jeito de ficar em casa. Então, a gente resolveu fazer esses projetos, esse da renda básica emergencial, para mostrar que era possível, tanto é que está sendo pago, eles disseram que não dava, e está sendo pago, né? Agora, a base de cobrança, né? Uhum. Aí eles vão se beneficiar disso. Olha, gente, não é hora, e eu acho que o PT está fazendo um trabalho, assim, excepcional nesse sentido. Inclusive, se organizando também, distribuindo cesta básica em várias comunidades, né? Nossas comunitárias, ajudando a organizar o povo, se articulando. Então, é um trabalho que nós e outros partidos de oposição estão fazendo também, é super bacana. Agora, não substitui o Estado. O Estado tinha que estar fazendo isso. Perfeito. Né? Tudo que a gente fizer não vai ser o suficiente para... Tereza, deixa eu só cumprimentar algumas pessoas que estão fazendo alguns comentários aqui. Quero agradecer aqui o Vanderlei, do Guarujá,
O Valente de Brasília, o Zé Valente, ele até pediu, a gente já está numa meia hora aqui de live, né, para a gente falar um pouco do pós-pandemia também, né, depois, legal. Não só desse momento. A Eni Ravanelli, que por acaso é minha mãe, também está aqui nos prestigiando. Sobrenome? Oi, Elia, tudo bom? O Lídio, nosso pré-candidato a vereador aqui em Cubatão, o Daniel, a Gracinha, também dando bom dia, aqui, deixa eu ver, o Vanderlei fala aqui, ó, da despesa, né, da casa grande, está cheia, seus moradores caminham ao STF lá, agridem 77 anos da CLT. Ele está falando do problema do coronelismo, né, e da perda de direitos, né, trabalhistas nesse momento também, que a gente está vivendo. Aproveitando, né, o sofrimento para ter mudanças, né, nas regras e tirando direitos. Aqui, essa aqui é a fala do Valente pedindo, ó, em algum momento eu gostaria de falar sobre o pós-pandemia, ele pede. O que a gente vai... o pessoal de Mauá também está aqui, ó, com a gente. Aqui, ó, aqui, ó, o Antônio Timóteo te elogiando, que o Brasil todo precisa saber da grandeza da Tereza. Cibele também, minha companheira. Cibele estudou comigo. Ah, que legal. Na Uberlândia, minha amiga querida. Não sabia. Então, a Cibele até aqui, fora Bolsonaro, volta PT, e aproveitando para, né, também comunicar que essa live passou a integrar, né, uma mobilização que a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo e a União Nacional dos Estudantes estão organizando hoje, no dia 8 de maio, que é fora Bolsonaro. Então, eles organizaram toda uma programação e a gente está dando nossa colaboração com essa live justamente hoje, nesse sentido também de fortalecer o movimento aí das frentes. Quero aqui, ó, mostrar que a Thaís é assistente social aqui de Cubatão, tá, da prefeitura. Ela gostaria que fosse falado sobre a proposta, né, de congelar os salários dos funcionários públicos, né, e mostrando aqui a máxima admiração por você, Tereza, também. É isso, aí depois eu falo mais também, para não ficar chato. Então, vamos começar por essa pergunta aí da Thaís, né, dessa proposta, né, de congelamento, que eu acho que faz parte, né, de uma proposta maior da reforma administrativa, de sucateamento dos serviços públicos, né, e desvalorização dos servidores, uma coisa que a gente vem já há alguns anos sofrendo aqui em São Paulo, né, com medidas do governo estadual, que, né, há 20 anos, se sabe, aí é um governo tucano, e com essa administração do PT aqui em Cubatão também, que logo que entrou, tirou todos os direitos dos servidores, criou resistência e obstáculos aos planos de carreira, né, de valorização, principalmente dos professores, que estão sofrendo muito aqui nessa gestão tucana aqui em Cubatão. Então, acho que hoje mostra, né, Tereza, assim, todas essas medidas que estão sendo pensadas, estão sendo apresentadas. Aproveito também para lembrar que logo no início, há 60 dias, eu apresentei também ao prefeito municipal de Cubatão cerca de 10 medidas urgentes que deveriam ser implementadas. Nenhuma delas foi implementada aqui. Eu acho que a gente poderia estar complementando essa ação de auxílio dentro do município, nem que seja com distribuição de cesta básica, mas de forma organizada, né? Colaborando com o auxílio emergencial nível federal. A gente poderia estar distribuindo recursos da merenda através de kits de alimentação. Isso não está sendo feito. Agora, uma semana atrás, que ele mandou um projeto para a Câmara para ser aprovado, e mesmo assim, o prefeito só quer dar esse benefício, né, do cartão, né, equivalente a um valor para cada aluno, mas só para os alunos que recebem o Bolsa Família. Mais uma vez, essa postura que você denunciou no âmbito federal, que se reproduz aqui no município, de tentar restringir, né, os benefícios apenas àqueles que são já beneficiários do Bolsa Família, sendo que a gente sabe que a necessidade é bem maior. Nesse momento, a gente tem que abarcar
outros públicos, né? Que igualmente cadastrados, e até os que não são, a gente tem que abrir novos cadastros, porque, como você falou, pessoas que não eram antes... Não eram pobres, estão pobres, caindo, agora caíram. Pode até ser uma pobreza momentânea, mas ninguém está dizendo que vai ser pro resto da vida isso. Então, agora que tem que atuar, né? Poderiam ter sido criadas frentes de trabalho, né? Por exemplo, para limpeza, higienização da cidade, para confecção de máscaras. Nós temos aqui a fábrica da comunidade. Ao contrário, o prefeito tem pedido apoio voluntário, né? Então está pedindo doação de tecido, doação de feijão para compor cesta básica, né? O que ele podia estar fazendo frente de trabalho, gerando transferindo renda para gerar, aquecer a economia local, né? A gente sabe uma coisa que eu sempre digo, a transferência de renda para a população carente, ela sempre beneficia todos, porque o pobre não guarda o dinheiro, ele usa o dinheiro. Então, esse dinheiro nunca fica na mão dele, sempre vai para a mão de outras pessoas, compra de serviços, compra de produtos, né? Mas a opção, né, sempre tem sido socorrer os bancos, socorrer o sistema rentista, que a gente sabe que não produz nada, né? E só acumula, né, prejuízos aí para o nosso país. A Cibele está falando aqui da taxação de grandes fortunas, que seria um ótimo momento também para pressionar, né? Pode falar um pouco, Tereza, eu vou lendo aqui. Primeiro, essa questão da Thaís. Eu acho, Thaís, você está coberta de razão, e eu acho que tem uma questão que é de uma crueldade, né? Essa fala do Guedes, o que o Guedes diz? Qual é a medida que nós vamos tomar nesse momento de emergência? Aprovar as reformas. Então, não só eles não estão tomando medidas para criar um ambiente de suporte para a situação de calamidade, né, e de crise que as famílias estão vivendo, que é uma crise sanitária com impactos econômicos enormes, porque a única medida sanitária possível no momento, né, já que a gente não tem vacina, já que a gente não tem remédio, a única medida sanitária possível é o fique em casa, né, que as pessoas fiquem em casa se protegendo, e ao ficar em casa se protegendo, proteja os outros. Então, eles não tomam medidas nenhuma do ponto de vista de preservar as vidas e preservar a economia, e tentam implementar a agenda deles, que já era a agenda deles antes da crise sanitária. Eles já queriam pagar salários antes da crise. Verdade. Eles já queriam, né, congelar os repasses para os governos estaduais e municipais. Eles já vinham, né, congelando recursos para as outras áreas. Agora estão, não, para dar o dinheiro para a saúde, eu tenho que tirar das outras áreas, que é uma aberração, né? Então, eles estão pior do que ser irresponsável e sabotar, que é o que eles estão fazendo, sabotar a crise. Eles estão tentando tirar vantagem da crise e aprovar a agenda deles, tirar uma casquinha, sabe quando a pessoa ainda tenta tirar uma casquinha da tragédia? Então, é uma coisa não só criminosa, como cruel, é de uma crueldade esse governo, né? Gente ruim, gente maldosa, e que não tem empatia nenhuma com o sofrimento, né? Não se sensibiliza com essa situação, a situação das famílias que estão perdendo suas pessoas, né? Então, é dramático. E toda a discussão das dificuldades técnicas, da dificuldade financeira, não posso porque isso vai para... Tudo isso só vale para os pobres, para os ricos, para os poderosos e para os especuladores é medida imediata. Então, ao mesmo tempo, foi aprovado o renda básica e o dinheiro para os bancos, 1 trilhão, sendo que nós estamos falando de alguns bilhões para e 1 trilhão e 300 milhões para outro. É bom as pessoas terem ideia da magnitude, né? Da diferença. 1 trilhão e 300 para meia dúzia. É lógico que eu acho que é importante também você garantir o sistema financeiro funcionando, né? Não estamos nem discutindo isso agora. É na hora, é para ontem. Isso foi aprovado hoje, amanhã sai o regulamento, depois da manhã pago. Os pobres sai, aí vai para o Senado, aí volta, aí parará, aí ele vai ver se vai sancionar, aí sanciona, aí é muito difícil pagar, gente, é uma dificuldade, vamos ver como é que vai ser, aí vou ver se eu faço o aplicativo. Tudo isso, gente, se fosse para banqueiro, estava pronto desde fevereiro, né? Então,
E ontem foi aprovado um negócio, Paula, que é um escândalo. Ontem foi aprovado uma carta em branco, certo? Uma carta em branco, é isso mesmo, uma carta em branco, para que o Banco Central possa comprar crédito podre no mercado secundário. Ou seja, tem um monte de gente que tem dívida, que vem enrolando, que tem dinheiro que não vai valer nada quando essa crise passar, já entrando um pouco na história do Valente, né? Quando terminar essa crise, tem um monte de gente que vai falir. Certo, gente? É assim, no mundo todo. Tem um monte de gente que vai quebrar e tem um monte de gente que vai falir. Só quero dizer o seguinte, tem gente que já quebrou e já faliu. Quem são? Os pobres. Já quebraram e já faliram. Esse povo está quebrado, está falido. Os pequenos empresários. Tem gente que não sabe como vai fazer, como vai retomar, se vai conseguir retomar. Está super preocupado. Para esses, as medidas vêm a conta-gotas quando vem. Para os grandes, ontem foi carta branca para comprar crédito podre, certo? De quem não ia receber, ia quebrar. Bom, ia quebrar. Bom, esse pode quebrar. Se esse quebrar, não vai passar fome, não vai morrer, não vai para debaixo do viaduto, não vai nada disso, né? Vai continuar sendo rico, diga-se de passagem. Mas esse está protegido, o governo já está tomando medidas imediatas, né? Então, eu acho, Thaís, você está coberta de razão, nós temos que denunciar. Não é dinheiro. E nessa hora, para mim, a questão era outra, assim, gente, finalmente ficou claro como é importante o servidor público, né? Como é importante você ter o SUS, como é importante você ter o SUS, como é importante você ter, né? A SUS é para quem, né, não conhece menos, né? Um é o Sistema Único de Saúde, outro é o Sistema Único de Assistência Social, que o Brasil criou lá em 88, mas foi implementado somente a partir do governo do presidente Lula. Hoje funciona no Brasil todo. Tem gente que é de classe média, não sabe direito como é que funciona, mas a população pobre sabe, né? Então, aí finalmente você tinha que dizer, nossa, finalmente vão entender a importância do servidor público e vão valorizar o servidor público. Não, vem o governo e tenta fazer o quê? Imprimir mais uma derrota e mais uma perda, porque esse servidor já é mal remunerado, né? Não estamos falando de gente rica, não estamos falando de quem ganha 30 mil por mês, 50 mil por mês, como tem servidor que ganha. Gente, pensa o que ganha um professor, né, para fazer o trabalho fundamental que a gente sabe que faz. Pensa o que ganha um assistente social, né? Então, nós já estamos falando de gente que é mal remunerada, né? Não é remunerada com a dignidade que mereceria por conta de todo um histórico. Então, não, aí vão imprimir a perda exatamente para esses. É verdade. Ó, só mostrar também aqui, ó, Erenita também é uma assistente social muito conhecida aqui de Cubatão, já está aposentada, se aposentou recentemente, mas ela falou que ela foi secretária de assistente social na época que você era ministra, que foi um momento muito importante da secretaria para implantar 4 CRAs, né, aqui na cidade de Cubatão, com muita dificuldade, mas que hoje estão todos sucateados e cada vez mais precarizados, né? Que não cumpriram, não estão cumprindo os objetivos. Área, Paula, é uma área que estava começando, então não dá para dizer, eu acho que nós fizemos um trabalho excepcional, né? Se for pegar de quando começou a se montar os CRAS, que a gente não tinha equipamentos dedicados à assistência social, como tem o que a gente chamava antigamente de posto de saúde, né? As unidades básicas de saúde, as UBS, a gente chamava de posto, não sei como que chama aí. Tem lugar que você fala UBS, ninguém sabe o que é, mas a saúde tinha os equipamentos. Aqui já adotamos UBS e UPA, o pessoal já adotou as novas siglas, então, mas era postinho, era o antigo postinho. A área de assistência social não tinha, a gente começou a fazer lá com a Benedita, né, em 2004, e nesses 13 anos de governo, nós implementamos quase 10 mil equipamentos entre CRAS e CREAS no Brasil todo, universalizamos o acesso à assistência social, mas ainda faltava muito para a gente ter um serviço com qualidade, né? E isso, né, a Erenita, né, deve saber o que foi a briga, porque a gente sentava com os municípios e tinha muita reclamação, porque é assim que você constrói mesmo as relações, sentando, ouvindo, tentando entender, e um fala de uma coisa, o outro fala de outra, e é isso,
esse escutar que permite que o governo federal atue de forma coordenada, que é exatamente o que eles não estão fazendo. Né? A falta de coordenação é o que está jogando o povo nas filas, é o que está botando em risco a população. Você está falando da coordenação assim, vertical, mas outra coisa que eu percebo também nessa pandemia é a necessidade da coordenação horizontal. Nós estamos aqui numa região metropolitana. Então, assim, até houve, logo no início, uma iniciativa do Conselho, né, de Prefeitos da região metropolitana, que é o CONDESB, de tomar medidas uniformes, né, na região, que é óbvio, porque, assim, a região é conurbada, né? Se você libera a praia num lugar e fecha no outro, não adianta nada, porque a praia, inclusive, entre Santos e São Vicente é contínua. Mas o que aconteceu? Pela pressão eleitoral, como é que eu te falava, de alguns prefeitos serem candidatos, outros não, eles começaram a afrouxar as regras regionais propostas, né, pelo CONDESB, e aí a gente tem situações muito díspares na cidade. Chegou a ponto de em São Vicente abrir a praia, em Santos não, Cubatão não tem praia, mas Cubatão flexibilizou também o isolamento, infelizmente, mesmo sendo uma das cidades piores avaliadas no estado por esse quesito de isolamento. Melhorou aí nos últimos dias, mas, na verdade, melhorou do ponto de vista relativo, porque como todo mundo piorou, aí Cubatão não é mais a pior cidade, mas não que ela tenha, de fato, né, melhorado muito. Melhorado os indicadores. Aí, entrando assim, muito, muito rapidamente, porque essa eu acho que é uma conversa grande, né? Eu sei que você vai fazer também um programa com a Miriam, talvez pudesse também falar um pouco sobre isso. Mas, assim, eu acho que a gente tem que começar a falar da retomada, sabe? Porque senão fica parecendo que eles estão preocupados em retomar a economia, e nós não, nós estamos preocupados em retomar a economia. Só tem um jeito de retomar a economia, passando a crise sanitária. Não tem como retomar a economia com as pessoas se contaminando, morrendo. Então, o único jeito, você falou uma coisa super importante, Paulo, o que tem que funcionar, se esse básico funcionar, as pessoas terem renda para comer, certo? Terem renda para comprar medicamento, quer dizer, se esse mínimo da economia funcionar, nós não vamos tão no fundo como a gente vai se nada estiver funcionando. Então, ter essa renda é uma coisa fundamental para garantir esse básico da economia funcionando, que é um mínimo funcionando. E a gente já tem que começar a falar da retomada, para quê? Para que as pessoas entendam que só tem um jeito de retomar de forma consistente, que é o quê? As regras da retomada. Por exemplo, a Alemanha está dizendo, nós só vamos retomar, né? Foi essa a regra deles, depois que a gente tiver já um número de mortes abaixo de tanto, um número de contaminação abaixo de tanto, ou seja, já tiver não só diminuído a curva, mas ela diminuir numa proporção que não coloque em risco uma retomada da crise sanitária, né? Portanto, da propagação do vírus, né? Então, assim, tinha meta de onde chegar, e eles estão fazendo isso em alguns locais e outros não, né? Porque eles já chegaram nesse redução. O Brasil ainda está, gente, está ascendente. Nada, crescendo, a gente continua crescendo, e não sabemos, que é o pior, não sabemos até onde vamos crescer, né? Que é o desesperador, você não ter número, você não ter os dados, você não ter transparência. Então, para retomar, a gente tem que dizer, só vai poder retomar, né, medidas para abertura, retomar no sentido da abertura, quando as mortes estiverem abaixo de tanto, quando a gente tiver um nível de contaminação, tarará, quando a gente estiver fazendo tantos testes para ter segurança do que vai acontecer, quando a gente tiver os leitos em tal patamar, né? Então, tem um conjunto de indicadores que tem a ver com a questão sanitária, que é o principal, que tem que ser observados para a gente dizer, vai começar a abrir como? Vai começar a abrir em que locais? Né? Então, não abre tudo ao mesmo tempo. Quais são as coisas que podem ser abertas e em que condições? Vai abrir determinadas coisas em condições. Como nós estamos fazendo no supermercado. O supermercado tem que ter distanciamento, a fila tem que ter, quer dizer, deveria ter. Tem lugar que está uma esculhambação. Sim. Nos bairros mais ricos, né, é tudo bonitinho. Aí você vai para a periferia, ninguém respeita nada, né? E nem estão cuidando, né? Porque é isso. Exatamente, porque não tem fiscalização, não tem... E esse disque do governo é o que mais desinforma. O presidente fica dizendo, gente, não tem nada, e daí?
Não é Agora, nada. ele falou que vai fazer churrasco, ele vai fazer um churrasco no final de semana lá no Palácio e tal, convidou os amigos. Ficam com essa informação de que está tudo bem, né? O principal, quem deveria estar liderando o processo, né, de ajudar as pessoas, está, na verdade, disseminando uma mentira e colocando a vida das pessoas em risco. Então, eu acho, só uma frase aí para concluir, que a gente já está mais ou menos em cima do teu horário. 50 minutos, temos 10 minutos. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante, né, Valente, todos que estão preocupados com a agenda, inclusive, de futuro, né, e vocês que estão se preparando, organizando o plano, né, que, na verdade, esse vírus foi uma tragédia e nos chacoalhou a todos, mostrou muita coisa que a gente tem que repensar. Métodos de trabalho, o nível de intensidade com que a gente usa a natureza, né? O tanto que a gente usa combustível fóssil, né? Que é petróleo, gás, gasolina, e quanto isso contamina, e quanto isso pode ser mais controlado, porque as pessoas diziam era impossível, era impossível, era impossível, e o vírus mostrou que é possível você ter um céu azul maravilhoso, que é possível você... Então, eu acho que a gente... É lógico que nós não queremos esse cenário, todo mundo trancado dentro de casa, mas é possível se repensar. E eu acho que a gente tem que começar a pensar a transição, né, a retomada, não só como uma retomada, que setores abrem e tudo mais, mas como uma transição. E essa transição, eu acho que ela tem que ser pensada de que forma? Uma transição... Para que economia que eu quero? Uma transição verde, portanto, para uma economia verde. Eu quero uma transição para um país mais saudável, para um município mais saudável. Por quê? Eu não quero continuar correndo risco a viver isso de novo. Então, a questão da saúde, ela passou a ser uma questão fundamental, né? Quem está sofrendo mais não são só os idosos, mas quem está doente, quem é obeso, né? Uhum. Quem não... Então, vamos pensar no saudável. Vamos pensar no sustentável, né? Então, não só do ponto de vista do verde, né? Do Green Deal, né? Do Pacto Verde, mas também do sustentável, de como as coisas têm que ser articuladas, transversais, e vamos pensar numa transição justa, reduzindo desigualdades, né? Então, aí eu acho que entra essa agenda que a Cibele apontou, de como que a gente vai poder equilibrar mais e pensar uma reforma tributária, né, para pagar, inclusive, a conta do que se gastou agora. Quem vai pagar a conta? De novo, o trabalhador? O pobre? Claro. Né? Quem ganhou mais dinheiro são os ricos. E quem ganhou menos são os pobres. E são eles que vão pagar a conta total? Né? Então, tudo isso eu acho que a gente tem que ser pensado. E eu acho que é uma oportunidade para a gente também pensar isso. Quais são os grandes eixos, né, para uma prefeitura que se organize a partir dessas grandes questões, né? O sustentável, o saudável e o justo. Né? Perfeito, Tereza, muito bom isso. E aqui em Cubatão, eu acho que isso assim, é tão premente, porque nós sempre fomos uma cidade industrial, com uma relação muito ruim com a preservação do meio ambiente, né? Já fomos conhecidas como a cidade mais poluída do mundo, né? Nos anos 80. Então, claro que isso não é mais uma realidade de Cubatão, essa era uma poluição industrial que foi controlada com tecnologia, mas hoje a gente ainda tem a degradação ambiental em razão de ocupação de rios, né, áreas de mangue, a falta de tratamento adequado para o lixo, né, tudo isso gera. Eu acho que a gente tem que repensar a nossa cidade nesses novos paradigmas que você colocou. Isso é fundamental para nós, até porque nós não temos escolha, porque a industrialização, né, ela está decrescendo, existe um processo de desindustrialização aqui da região e do país. Então, a gente tem que pensar em outras perspectivas de desenvolvimento econômico que sejam não poluentes, que sejam geradoras de emprego, porque a indústria também não é mais o setor que mais gera emprego, né? Nós temos o setor terciário de serviços, né, a tecnologia, o setor tecnológico gera muito mais emprego, então a gente tem que turismo, né?
E a gente tem uma posição geograficamente estratégica, porque nós estamos entre São Paulo e todo o litoral, né, paulista. Então, podíamos aproveitar melhor essa logística que a gente tem para... mas para isso precisa investimento público. Também a gente não vai achar que o mercado vai sozinho se reinventar na cidade. Ao contrário, tem que ter orientação, tem que ter diretriz. Precisa ter uma liderança política que convença, né, as pessoas a fazerem esse movimento em conjunto. Pra você ter uma ideia, a gente não tem aqui na cidade plano diretor há mais de 20 anos. Então, assim, sabe, não tem nem planejamento urbano, não tem nem o mínimo, né? Que é obrigação legal. Pela lei, pelo Estatuto da Cidade, a gente tem que ter um plano diretor revisado a cada 10 anos. E a gente não tem isso há mais de 20. Não, então, é um descaso, assim, total com o planejamento. Né? Uma cidade do tamanho de Cubatão e com essa dinâmica, em 20 anos virou outra coisa, né? Então, é fundamental pensar mesmo a partir daí. Eu acho que vocês têm um desafio assim gigantesco pela frente, mas ao mesmo tempo tem uma oportunidade de mostrar, né? Eu acho que a gente agora tem uma discussão estratégica da importância do Estado, né? Imagina, Paula, se a gente vivesse essa calamidade do vírus, imagina, se a gente vivesse essa tragédia do vírus sem ter o SUS, sem ter a Caixa Econômica, sem ter o cadastro único, sem ter o SUAS, né? O que teria acontecido? Né? Seria uma tragédia. As pessoas falam, o SUS é ruim. Gente, o SUS está sendo desmontado já faz 4 anos. Né? Tinha muito que ser feito ainda. Né? Então, ele tinha que ter avançado e não retroagido como aconteceu, porque o governo cortou dinheiro. Mas imaginem o que seria da população pobre se a gente não tivesse sistema único de saúde funcionando. Então, nós não podemos terminar essa situação como o Guedes está falando, o ministro da Economia do governo Bolsonaro e o Bolsonaro estão falando. Não, quando terminar a crise, nós temos que voltar à reforma. E a reforma é o quê? Vender o que ainda não foi vendido, privatizar o SUS. Né? Aí imagina se os pobres teriam um local, né, para ser internado numa calamidade dessa. Então, é um momento assim, muito importante para que a gente assuma essas bandeiras, né, da importância de ter um Estado. As pessoas falam, Estado grande ou Estado pequeno? Não, Estado necessário, não é grande ou pequeno. Quem está defendendo Estado grande? Nós queremos um Estado que funcione e que esteja pronto para atender a população no tamanho das necessidades que ela tem. Perfeito, Tereza. Só mostrar aqui também para prestigiar, né, quem está participando aqui da live, a Mônica, é diretora de escola aqui em Cubatão, também colega servidora, tem muitos colegas servidores aqui participando da live. Ela fala, né, aqui, ó, que coloca em perspectiva, né, toda a forma do ser capitalista e a importância do trabalho, né, falando que você é genial, Tereza. Obrigada, tá? querida. Gostando muito. Também o Daniel elogiando o alto nível dos diálogos. E o Valente insistindo, o Valente já vou cooptá-lo para me ajudar aqui na elaboração do plano de governo, falando da infraestrutura de rodovias e vias urbanas e o saneamento básico e moradia são estratégicos para o pós-pandemia. É isso mesmo, Valente. O Valente é um dos grandes nomes do Brasil nessa área de logística e é uma honra você estar aqui contribuindo aí com esse diálogo. E eu sei que... eu não estou querendo tomar o lugar, porque a Paulinha já convidou a Miriam Belchior, né? Então vai ter uma live com a Miriam Belchior, que foi nossa ministra de Planejamento, coordenou o PAC desde a época do presidente Lula, e foi presidente da Caixa, e vai fazer uma live com a Paulinha. Já estou aqui fazendo até propaganda, Paula. Obrigada, Tereza. Minha Casa Minha Vida, né? Na importância de retomar, inclusive pensando, né, na agenda de planejamento urbano e todo investimento em infraestrutura, que eu sou super a favor, mas não estou querendo aqui matar a nossa próxima live, estou querendo aproveitar meu tempo para falar do que eu entendo mais. Perfeito, Tereza. Eu também vou convidar a Inês. Então, eu me lancei, né? A Inês Magalhães, que foi nossa ministra das Cidades e muitos anos secretária nacional de habitação. Eu me lancei nessa proposta aí de ser pré-candidata a prefeita, mas eu não tenho assim, estrutura nenhuma, não tenho dinheiro, mas eu tenho muitos amigos, então isso é muito bom, a gente está conseguindo, mesmo sem, né,
com poucos recursos, fazer um diálogo interessante, porque é isso, a gente tem pessoas muito boas, voluntárias, que estão nos ajudando, estão colaborando, e eu acho que a gente pode fazer a diferença, sim, aqui em Cubatão, elevando o nível do debate, quando o Mário Gotti, meu colega advogado, né, mencionou aqui que o mais importante é isso, a gente está com um diálogo político muito rebaixado aqui na cidade, sabe, Tereza? A disputa aqui estava entre o governo tucano, né, que é candidato à reeleição, e os republicanos, que é o partido do Bolsonaro, da família Bolsonaro. Imagina uma disputa entre esses dois lados. Então, a esquerda precisava de um nome, né, que pudesse, né, apresentar suas propostas, a sua forma de pensar e construir, né, uma nova perspectiva de cidade. Então, eu me coloquei à disposição aí desse projeto, espero poder fazer um bom trabalho. Como você sabe, eu tenho um perfil mais técnico, né, a primeira vez Paula, que eu me lanço nesse desafio aí da... Olha, vou dar meu depoimento aqui. Eu fiquei super contente, eu acho excelente você ter se lançado. Você tem uma experiência enorme, exatamente por conta dessa relação com os municípios. Você é uma baita profissional, mas, ao mesmo tempo, uma pessoa muito sensível à agenda social, que qual é o requisito para alguém ser prefeito, né? Primeiro, ter coragem, né? Ainda mais numa situação como essa, pegar uma prefeitura depois de todo esse processo de desorganização das políticas públicas. Mas eu acho assim, você tem toda a condição de fazer um plano de governo excelente, fazer uma discussão, porque o período eleitoral ele é um período de debate. A gente não pode achar que o período eleitoral é um período de guerra, né? Um período de desqualificação, de desqualificação pessoal, né? Um debate do que se pretende, qual é a visão de cidade que se tem e do que é possível fazer. Eu acho que você tem tudo para ser uma excelente candidata, uma mulher, que eu acho que é uma coisa para nós, um valor excelente, né? A gente pega aí essas experiências, tem se falado muito no mundo, né? Todo mundo que foi bem na crise, os países que melhor tiveram desempenho na crise são os governados por mulher. Eu acho que homens e mulheres podem fazer governos excelentes, ou homens e mulheres podem fazer governos terríveis, né? Mas para nós é uma alegria poder ter uma mulher também à frente da Prefeitura de Cubatão, e conte comigo, querida, eu estou muito feliz em poder ter participado dessa live. Faz tanto tempo que eu não vou para o litoral paulista, e eu sou paulista do interior, né? Não sou paulistana, sou paulista do interior. Então, bom, tá matando a saudade, assim, virtualmente, né? Pelo menos discutindo o território. Todo mundo virtualmente nesse momento, né? Tá certo. Super boa sorte para você. Obrigada, Tereza. Obrigada mesmo, já vou me despedindo, agradecendo também a todos. Olha aqui, ó, nosso colega Renato Balbin, que também trabalhou com a gente lá no IPEA, e todos os outros que participaram, tá, da live. Muito obrigada a todos. A gente se encontra aí no próximo encontro, segunda-feira, tá? Beijos. Tchau. Beijo, tudo de bom. Tchau. Vou end aqui.